Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse novo programa na TV Evangelizar, Vida em Família. A TV Evangelizar que chega para mais de 2.170 cidades, sendo 19 capitais, por 430 emissoras de televisão. Alcance de satélite para todo o Brasil e para mais de 4 milhões de pessoas pelas redes sociais. Eu sou Fernanda Zapparoli, sou casada com Guilherme Zapparoli, mãe do Giuseppe, que tem 4 anos, o Luca, que tem 1 ano. Sou palestrante, sou jornalista, apresentadora e escritora. E é uma alegria estar aqui nessa nova jornada, nesse novo ciclo no programa Vida em Família, onde nós vamos falar em cada episódio, em cada tema, assuntos relacionados ao convívio familiar. Muitos problemas são vividos dentro de casa, dentro do lar, e muitas vezes não sabemos onde buscar ajuda, a quem recorrer. Muitas vezes não temos nem referências. O programa quer ser exatamente essa ajuda para você. A minha sala, a minha casa, o meu lar, a minha família quer ajudar você a resolver esses obstáculos, esses problemas, superar tudo isso que você está enfrentando, às vezes sozinho, sozinha, e que é possível solucionar. Por isso, no programa, nós teremos temas voltados à vida matrimonial, casamento, sobre até mesmo como perdoar uma traição. É possível salvar um casamento à beira do divórcio? Como estabelecer estratégias para se manter fortes ali como casais? Vamos falar também sobre educação de filhos. Como corrigir, qual a maneira correta, né? Qual a importância do desenvolvimento infantil, como fazer com que isso seja saudável. Vamos falar também sobre a fertilidade, sobre aborto, sobre adoção. Vamos falar sobre vida financeira, problemas financeiros, trabalho, a mulher que é executiva, que trabalha, crises na masculinidade. Vamos falar sobre maternidade, paternidade e muito mais. Eu tenho certeza que toda segunda-feira, às 21 horas, você encontrará no Vida em Família a resposta que você está procurando. A resposta que vem de Deus, através de cada convidado, cada especialista, que aqui estará contribuindo para que esse programa possa acontecer. Papa João Paulo II, na encíclica Evangelii Vitae, vai dizer: no seio do povo da vida e pela vida, resulta decisiva a responsabilidade da família. É uma responsabilidade que brota da própria natureza, dela como uma comunidade de vida e de amor, fundada sobre o matrimônio, e da sua missão, que é guardar, revelar e comunicar o amor. A sua família tem guardado, revelado e comunicado o amor ou desamor? Harmonia ou desarmonia? Alegria ou tristeza? O Vida em Família está só começando e eu tenho certeza que você poderá construir uma família mais forte, harmoniosa e feliz pela graça de Deus. Convido você agora a fazer uma reflexão comigo sobre o que é ser e ter uma família forte, que é o tema do programa de hoje, esse programa de estreia. Todos nós queremos construir uma família forte. E ela não nasce pronta, já ali no altar, quando se recebe, né, o sacramento, quando você faz os seus votos matrimoniais. É algo que precisa ser construído ao longo do tempo. E isso requer algumas características e até virtudes para que seja concreto e encarnado na vida. É preciso de um pouco de altruísmo, é preciso de muito amor, caridade, virtudes como a diligência, como a humildade, o perdão não pode faltar. Precisamos de fortaleza e muitas vezes temperança para não perder ali as estribeiras e acabar descontando no outro a raiva que muitas vezes ele não tem nem nada a ver com o que você está enfrentando. Para se construir uma família forte, é preciso ter em mente uma coisa: a base tem que estar alicerçada sobre a rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a sua base esteja ali sobre a rocha, as tempestades virão, o caos virá, o sofrimento baterá na porta. Às vezes nem vai bater, vai chegar sem avisar.
Mas porque você está firme na fé, o seu esposo, os seus filhos, nada abalará, nada destruirá. Porque é o próprio Deus quem está segurando como um porto seguro, onde você com a sua âncora se apoia nele. Eu convido você no programa de hoje a refletir com os nossos convidados que têm construído uma família forte há 17 anos. Karen e Silvio Medeiros são casados há 17 anos e têm 5 filhos. Hoje já se tornaram uma família referência no meio católico, por escolherem construir a família deles sobre a rocha de Nosso Senhor. E é eles quem vai nos ajudar a estabelecer algumas estratégias, a rever talvez alguns conceitos que tenhamos e que não têm ajudado nessa construção. Eles serão aqueles que vão ser a voz, né, de Deus para nós, construirmos e termos e sermos mais fortes. Porque, gente, não dá mais para deixar com que famílias disfuncionais, famílias fracas, famílias literalmente muito malucas, continuem surgindo e crescendo nos lares brasileiros e deformando, destruindo a educação das crianças. Porque numa família disfuncional, gente, quem sofre também são os filhos, que crescem completamente desorientados. Por isso você, pai e mãe, tem essa responsabilidade de ter esse olhar firme de que é preciso construir essa família forte. E olha, pensando em tudo isso, eu e o meu esposo, Guilherme Zaparoli, escrevemos o livro Do Namoro ao Altar. Esse livro é um itinerário para você que já está num casamento e nunca leu, nunca estudou nada sobre vida matrimonial. Aqui são 15 capítulos, onde a gente fala sobre o papel do homem, do esposo, da esposa, masculinidade, a feminilidade, sobre a educação de filhos, sobre vida financeira, sexualidade, tudo aquilo que diz respeito à vida em família. E para você que está namorando, é noivo, eu recomendo mesmo. O que não contaram para você antes de casar e você precisa saber, eu e meu esposo vamos contar nesse livro. Para você adquirir, basta você entrar agora no meu Instagram, Fernanda Zaparoli, o GC está aqui na tela, entrar lá, clicar no link e você vai encontrar o livro Do Namoro ao Altar para você começar essa leitura e essa aventura que vai transformar a sua família. E falando em família, tem um convite especial para você peregrinar com a família Zaparoli nos Santuários Marianos. Nós vamos começar ali em Portugal, Fátima, vamos para a Espanha e finalizar na França. Serão dias inesquecíveis junto comigo, meu esposo, meus filhos, peregrinando nesses santuários marianos, fazendo uma imersão na fé católica. Você que tem interesse, que quer ir conosco, envie uma direct message no meu Instagram, Fernanda Zaparoli. Eu irei responder diretamente a você, te direcionando e respondendo todas as suas dúvidas, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, porque eu já voltarei com os nossos convidados especiais. Então dá tempo de você pegar aí um chá, um chocolate quente, uma água, porque o Vida em Família só está começando. Estamos de volta no Vida em Família e o tema de hoje é como construir uma família forte. Os meus convidados são muito especiais, porque além de ter toda a autoridade e propriedade para falar desse tema, eu também admiro muito o trabalho que eles têm realizado nos bastidores na vida digital no Instagram. Inclusive, eu já convido vocês a seguirem desde já. Os nossos convidados são Karen e Silvio Medeiros. Sejam muito bem-vindos ao Vida em Família. Obrigada, Fernanda. É uma alegria estar aqui. Nós que ficamos muito felizes com o convite. Obrigado, Fernanda. Eu quero dizer para você que nessa primeira pergunta, pai e mãe de 5 filhos vai ter autoridade para responder, então preste atenção. Como construir, né, uma educação saudável, equilibrada, quando se tem, por exemplo, dentro de uma família disfuncional e fraca, essa distorção de papéis, de valores, onde o pai e a mãe não estão exercendo bem o seu papel? Quais são as consequências na vida dessas crianças? Olha, eu acho que a primeira consequência que a gente vê no comportamento das crianças, né, é uma crise até de identidade, né? Quando o pai e a mãe não sabem também o seu lugar dentro da família,
é muito difícil que eles liderem pelo exemplo, é muito difícil que eles consigam orientar e direcionar os seus filhos. Então, aí a casa fica um caos, né? O marido não sabe muito bem quais são os seus compromissos, o seu papel com sua esposa, para com seus filhos. E uma família, por menor que ela seja, ela é uma pequena sociedade, né? Uma sociedade miniatura, e ela tem uma complexidade, porque você tem os irmãos que lidam entre si, os filhos que se dão com os pais que se direcionam aos filhos, e todo mundo tem que estar bem harmonizado. Então, às vezes tem muitas famílias, né, que se lançam no desafio de construir uma família baseado muito no sentimentalismo, muitas vezes baseado na intuição. Só que a intuição e o sentimento não é capaz por si só de estruturar bem uma família. E quem são as principais vítimas dessa confusão são as crianças, né? Que têm tudo por aprender e muitas vezes no próprio berço vivem no meio de um caos, totalmente perdidos, né? E também, se a gente for pensar hoje, né, há também um distanciamento das referências das crianças. Quando a gente pensa nesse processo onde os pais estão completamente fora de casa, muito tempo fora de casa, então, no momento onde a presença dos pais ela não tem um tempo necessário para que meu filho perceba quem eu sou, perceba quais são as minhas ações, por exemplo, num dia onde eu tenho uma dificuldade, eu tenho que resolver essa dificuldade, o meu filho tem uma referência, né, de como eu me comporto também, de quem sou eu. E à medida que essa família vai se alterando, tem todo uma vida completamente fora de casa e menos no lar, o que a gente vai perceber? Que as crianças elas perdem a referência. Então a referência começa a ser muitas vezes aquele professor que dá atenção, não que a referência do professor não é boa, mas é que ele passa mais tempo com esse professor do que com os pais. Ou a referência de um desenho, ou a referência de um youtuber. Então, no momento que você também não cumpre o seu papel, né, dentro da sua família, alguém vai fazer isso no seu lugar. O esposo e a esposa são os fundadores da família, né, o pai e a mãe. Então, para se ter uma base, uma família forte, é preciso cuidar da vida matrimonial, o casamento. Como que vocês conseguem manter um casamento há 17 anos, por exemplo, forte? Um casamento que hoje, com os filhos até já adolescentes, tem construído esses pilares, digamos que um prédio, né, onde se enxerga a beleza de muitos anos nesse processo. Eu acredito que quando a gente pensa no casamento, né, a gente pensa, por exemplo, no casamento, a festa, né, o dia que você vai se vestir de noiva, vai dizer teu sim, mas sempre tem essa ideia do início do casamento. Mas esse marco material, vamos dizer, ele parte de um marco muito maior, que é uma decisão da qual eu não volto atrás. Então, quando eu penso no primeiro fundamento do matrimônio na nossa vida, é que quando nós fomos ali e falamos na frente de todos o nosso sim, nós sabíamos que dali para frente a gente só podia acertar. Ou a gente podia acertar ou a gente podia aprender, mas a gente não podia retroceder. Então, o primeiro fundamento é saber por que eu casei. Então, eu casei para formar uma família e casei para fazer dar certo. Porque quando eu já caso com a ideia de que se não der certo eu separo, a gente escuta muito isso, se não der certo, a gente separa. Quer dizer, você já casa pensando que aquele alicerce ali já está num terreno arenoso, porque você não tem firmeza na sua decisão. Então, esse é um ponto importante, saber por que você casou, porque quem tem um porquê, né, Silvia, enfrenta qualquer como. E depois, é claro, quando a gente casa e depois com muitos anos de casado, a gente vai passando por muitas fases nesse casamento. Então, claro que tem momentos difíceis, né, momentos, às vezes, de ajustes, os ajustes sempre vão existir no casamento. Mas a ideia é pensar que quando a gente olha para os nossos filhos, quando a gente olha para a nossa família, ali tem um fundamento que é anterior aos nossos filhos, que é o relacionamento do casal. Então, esse relacionamento, ele precisa ser cuidado, porque, mais uma vez, né, voltando ao que a gente falou anteriormente, nós somos a referência. Então, essa atenção
ao relacionamento do casal, onde o casal entende por que ele casou, onde o casal faz esse movimento de se conhecer e reconhecer, né, Silvia? Faz muita diferença. Então, eu posso dizer aqui para vocês, por exemplo, que teve fases que eu e Silvia, os filhos estavam muito pequenos, nem sempre a gente conseguia, por exemplo, um passeio a dois, mas a gente nunca deixou de assistir um filme junto, a gente nunca deixou, às vezes, depois que as crianças dormirem, comer ali um queijinho mesmo na cozinha. Por quê? Porque a gente precisava manter o que é o fundamento, que é o nosso amor, né? Então, o filho é a extensão desse fundamento que somos nós. E isso sempre foi muito claro para nós. E assim, eu acredito muito no casamento assim como uma instituição. Às vezes, quando eu falo isso, pode parecer um pouco romântico, né? Poxa, você está falando de um prédio, de uma estrutura. Não, quando eu falo casamento como uma instituição, eu entendo a instituição como um ambiente orientado para uma finalidade. Então, a sociedade tem uma série de instituições, cada instituição se diferencia uma da outra de acordo com as finalidades. E a finalidade do casamento é você fazer o outro feliz, né? Então, eu entendo que dentro de um casamento, quando eu cumpro o meu papel institucional de fazedor do outro feliz, necessariamente eu preciso colocar meios para que isso aconteça. E esses meios, eles passam por decisões muito práticas, né? Desde a hora que você acorda, a maneira como você se comporta, o tom da sua voz, colocar na agenda momentos para o casal, porque, de novo, a intuição não vai resolver isso, né? Só o sentimento, ao longo dos anos, ele é muito volátil. E um casamento forte, ele também visa o desenvolvimento de filhos fortes. Então, como que eu posso atrelar a construção de filhos fortes apenas no sentimento que muda conforme, né, o humor e a lua? Então, uma coisa que eu e a Karen, em muitos anos a gente fez isso e continua fazendo, é assim, a gente nunca conseguiu, ao longo de 17 anos, ter jantares românticos, só eu e a Karen, porque a gente tem as crianças, a gente mora no Brasil, um país perigoso, eu não posso deixar meus filhos em casa e sair com a Karen. A gente também não tem parentes disponíveis assim, tem uma rede de apoio, né, para ficar com as crianças para a gente sair. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode tomar um café, só eu e a Karen, depois do almoço. A gente almoça com as crianças, a gente sai, vai e toma um café, né? Às vezes tem épocas que o café é um cappuccino, tem épocas que o café é longo, tem épocas que o café é mais curto, né? Mas a gente sempre encontra um horário no dia onde só nós dois estamos unidos. E uma coisa que a gente aprendeu muito tempo atrás, logo no começo do casamento, olha, se você quer filhos fortes, estáveis, com caráter e uma boa formação, cuida primeiro do seu relacionamento conjugal, porque isso vem como consequência. Então, eu me lembro muitos e muitos anos, quando eu trabalhava muitas horas fora, longe de casa, uma vez eu escutei esse conselho: olha, Silvio, quando você chegar em casa, por mais que seus filhos venham correndo te beijar e te abraçar, né, você tem que dedicar o seu primeiro beijo, o primeiro abraço para sua esposa. Deixa os seus filhos verem que a prioridade é a sua esposa e vice-versa. E só isso já educa muito, porque aí é muito comum que filhos manipulem, às vezes, pai contra mãe, mãe contra pai, né? E coloque, às vezes, até um contra o outro para conseguir conquistar alguma coisinha. Então, quando os filhos veem que pai e mãe são juntos, uma pedra só, uma unidade, isso gera uma segurança no lar muito grande, né? E uma segurança nos próprios filhos. Nos próprios filhos, que sabem que, poxa, o papai e a mamãe estão juntos e nada vai separá-los, né? É para valer. É para valer. Interessantíssima essa dica que vocês deu. Gente, ó, a partir de hoje, beijinho no esposo, chegou em casa, porque antes de ser esposa, né? Ó, antes de ser mãe, você é esposa. E antes de ser pai, você é esposo, né? Aí que tá também esse segredo da gente ter isso muito claro, porque as crianças, quando são pequenas, o universo se volta para elas, normal. Mas não pode ficar nelas, porque exatamente o casal é o porto seguro e as crianças jogam as âncoras delas em nós, no casamento. Mas se esse porto seguro não está seguro, as crianças também vão ficar, né, inseguras. Então, agora sim, de formas com estratégias, algumas, igual vocês estão fazendo mesmo, técnicas e tudo mais, como construir uma família forte?
Eu acredito que antes das técnicas, precisa ficar muito claro, a gente está falando a terceira vez isso, de que construir uma família forte não é algo intuitivo. Então, é algo que depende de mim. Muitas vezes a gente casa e pensa, vamos ver o que vai dar. E aí você acaba tentando manter a sua família em bases muito voláteis. Então, na prática, começa nesses pequenos detalhes do dia a dia, no modo de falar, na gentileza, nesse cuidado com o casamento, na rotina. Isso faz muita diferença. E a gente pode realmente aprender isso com outras famílias, aprender em livros, aprender em aulas. Isso faz muita diferença no nosso casamento e na nossa condução da família. Porque às vezes a gente está com aquela dificuldade do bebê que não dorme, e aí você escuta de outra mãe, por exemplo, olha, o meu bebê não dormia, eu melhorei a rotina, melhorou o descanso. Fala, poxa vida, então está faltando essa rotina na minha casa. Então, no momento que você vai estudando também quem é o seu lar, quem é a sua família, quem são seus filhos, quem é o seu marido e a mesma forma o pai, isso faz muita diferença para a gente formar uma família forte, com bases fortes, né? E sempre, claro, voltados para a nossa fé, né? Que sustenta o nosso lar, porque a gente sabe, né, que a gente precisa manter o nosso lar num terreno forte. Eu ia falar disso. Fala um pouco de como vocês vivem a fé na família de vocês. Na verdade, o nosso casamento ele já começou na fé, né? Eu tinha acabado de sair de um fim de relacionamento e naquele dia eu estava muito triste, porque eu não tomei a decisão do fim, né? Então, a minha ex terminou comigo. Eu fiquei super triste e tal. E eu peguei e falei, preciso encontrar Deus, preciso falar com Deus. Fui para a igreja. E no final da igreja, eu cheguei na igreja, estava tendo uma missa. E no final da missa, uma baixinha foi lá no final e falou assim, olha, eu estou montando um grupo de jovens aqui em Curitiba, tinha acabado de me mudar para Curitiba, não conhecia ninguém. Eu falei, acho que eu estou precisando de amigos, e eu achei que essa menininha aí, ela é legal. E eu conheci ela ali, na paróquia Divino Mestre da PUC de Curitiba. Naquele dia eu conheci ela, lá em 2000. Nós ficamos amigos durante muitos anos e depois dessa amizade a gente começou a namorar, né? Então, quando a gente se casou, eu já morava em São Paulo, a cara estava em Curitiba ainda, a gente fez questão de celebrar o nosso casamento lá na paróquia universitária, né? E porque era onde tudo tinha começado. Então, a fé, ela tem sido para nós o fundamento, o motor de todo esse relacionamento, né? Desde as origens, e ele também aponta para nós a direção. Ele, ao mesmo tempo, é a origem e é o fim, né? Porque a gente sabe que se a gente decidiu também por esse caminho, é um caminho, né, na fé católica nós sabemos que o matrimônio do sacramento é o único onde quem administra o sacramento não é o sacerdote, o padre, mas os próprios cônjuges, né? Então, isso tem um significado muito forte, muito grande, né? Então, a Karen, ela se torna o meu caminho do céu e eu me torno o caminho do céu da Karen, né? Então, isso posto, fracassar o nosso casamento não é uma opção, tá? Isso posto, fazer a Karen feliz se torna um chamado divino, se torna uma vocação. Isso posto, os vínculos que eu contraí com a Karen por meio do sacramento do matrimônio são ainda maiores, mais profundos e mais reais do que aqueles que eu tenho com os meus filhos, né? Então, assim como não existe uma carta de divórcio para os meus filhos, qualquer contrato, né, não tem essa possibilidade de desfazer esse vínculo que nós livremente contraímos com a ajuda de Deus. E para a gente sempre foi muito significativo, né? Quer dizer, Deus escolheu fazer o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Então, que dignidade não tem um casamento? E com que esperança os jovens casais que passam por dificuldade não devem ter ao pensar que de todos os ambientes que Deus poderia ter escolhido para se manifestar publicamente, isso traria problemas para ele. Não era a hora ainda. Mas ele se antecipou para fazer com que aquela festa de casamento tivesse o fim almejado pelos noivos, né? Então, veja o cuidado de Deus até com os detalhes, né? Porque... Os detalhes da festa. Os detalhes da festa.
que não é uma cura, não é um milagre assim que você fala, gente, reviver uma pessoa, é um detalhe de uma festa. Isso mostra o quê? Que Deus tem uma predileção muito especial pelos jovens casais e por todas as famílias, né? Olha, eu quero agradecer imensamente todo o ensinamento que vocês contribuíram conosco, né? Eu tenho certeza que você que está em casa se sentiu inspirado, né? A corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas a entender que para se construir uma família forte requer muito sacrifício da sua parte, mudanças, mas cuidado com o seu cônjuge, né? O seu primeiro amor. E a partir daí o cuidado com os filhos, mas sempre com Deus no centro, a fé. Porque, como eu disse, sobre a rocha, nada abala, mas se não tem rocha, qualquer ventania, qualquer chuva, não precisa nem ser uma tempestade, destrói, derruba e rompe. Muito obrigada, Silvia, muito obrigada, Karen. Nós que agradecemos. Inclusive, o Instagram está aqui, viu, nas telas de vocês, para que vocês o sigam e realmente vão lá e, ó, assiste tudo que tem lá no Instagram deles, porque eu tenho certeza que vai contribuir. Obrigada, Fernanda. Agradeço você que esteve conosco, né? Tenho certeza que esse programa de estreia te deu aí um gostinho para todos os outros programas, toda segunda-feira, às 21 horas, aqui na TV Evangelizar. E na próxima segunda-feira o tema será como corrigir os filhos da maneira certa. Meu convidado será o professor Felipe Neri, que é um especialista na área de educação infantil há mais de 20 anos. Até lá!